Boa noite, meus irmãos, que a paz, que o amor de Jesus se faça presente em nossos corações essa noite, que nós possamos abrir o nosso coração para o entendimento do Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, que todos nós vamos sempre procurando, encontrar os significados, buscando esse entendimento. É importante que cada um que vem até essa casa, que esteja assistindo a essas atividades, sempre busque no Evangelho de Jesus o entendimento do ensinamento do Cristo. Esta que é a razão, entender o significado do ensinamento e trazer esse ensinamento para a nossa vida. Para você que está vindo na casa espírita, que está chegando, assistindo uma palestra espírita, uma coisa importante de ser entendida é que no espiritismo não existem ninguém melhor do que o outro ou dentro de uma hierarquia específica, como existe nas outras religiões, o padre ou o pastor que é responsável por transmitir a palavra. No Espiritismo, todos nós que vemos, que chegamos até aqui para fazer uma apresentação, uma palestra, somos pessoas comuns da sociedade, não temos as nossas atividades 100% ligadas às casas espíritas, somos colaboradores apenas, colaboradores que se dispõem a estudar o Evangelho e a trazer informações. O Espiritismo também não tem uma hierarquia, não tem bispos, não tem papa, não tem ninguém que comande aquilo que a doutrina vai estar dizendo. A doutrina está fundamentada principalmente no Evangelho de Jesus, e em algumas interpretações que os nossos amigos espirituais nos ajudam em relação ao Evangelho de Jesus. E longe de se achar que no Espiritismo a principal coisa que existe é a comunicação com os espíritos, na verdade, não é. A principal coisa que existe no Espiritismo é o entendimento do Evangelho. A principal razão de ser do Espiritismo é ensinar as pessoas a compreender o Evangelho de Jesus. Por isso que nós dizemos que não existe religião melhor ou pior. Em todas as religiões possuem dentro de si essencialmente coisas positivas. Todas as religiões mostram a existência da vida após a morte. Todas as religiões apresentam que a moral, que o crescimento moral, que a evolução moral deve ser uma busca do homem. Todas as religiões mostram que se deve fazer o bem, que se deve sentir e desejar coisas boas para o nosso próximo. Assim também é o cristianismo e nós entendemos isso. Entendemos que, na verdade, não são as religiões que nos salvam, mas sim a nossa disposição em agirmos conforme o ensinamento de Jesus. Na carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo verifica que estavam havendo rixas entre os cristãos daquela época lá em Corinto, Então existia um grupo que era seguidor de Paulo, ele mesmo que tinha estado lá em Corinto. Existia um outro grupo que era seguidor de Apolo, que foi um discípulo de Paulo, inclusive, que continuou em Corinto depois que Paulo continuou as suas viagens. Então existiam aqueles que diziam que eram de Paulo, aqueles que diziam que eram de Apolo, mas Paulo escreve a sua carta aos Coríntios desmistificando isso. Paulo diz:
somos todos membros de um mesmo corpo. Não foi Paulo que foi crucificado, nem foi Apolo, nem foi Pedro. Todos nós somos seguidores do Cristo. Paulo estava chamando as pessoas à compreensão de que, mesmo havendo essas diferenças, né, na interpretação de um ou de outro, todos somos do Cristo. E assim também nós devemos entender as outras religiões, com respeitar as outras religiões, entendendo que todas são do Cristo, são maneiras de se compreender o ensinamento do Cristo. E quem de nós pode dizer que está mais certo ou mais errado do que o outro? Ninguém de nós pode dizer isso. Existe aquilo que nós cremos e a maneira como nós entendemos. Todas as igrejas existem, né, porque a bondade de Deus é infinita para permitir oportunidades de reconhecer o amor de Deus, de maneiras diferentes de entender o ensinamento do Cristo, porque cada um de nós é diferente, cada um de nós está também num nível de aprendizado, tem uma capacidade de entendimento. Então, por isso, Deus permite as diversas religiões, porque todas as religiões estão trabalhando na espiritualização das pessoas, trabalhando no crescimento das pessoas, né? Eu mesmo, né, de minha parte, eu encontrei a minha fé na Igreja Católica e não no Espiritismo. Encontrei primeiramente a minha fé na Igreja Católica e desenvolvi a minha fé na Igreja Católica. Só a partir de determinado momento em que eu entrava em conflito com a maneira como eu entendia o Evangelho e a maneira que algumas coisas eram pregadas, é que esse conflito começou a martelar na minha mente, e encontrando o Espiritismo, eu descobri que o meu entendimento era um entendimento muito mais próximo daquilo que o Espiritismo dizia. Então, eu passei a ser espírita, não porque o Espiritismo é mais certo, mas porque tem mais a ver comigo, tem mais a ver com a maneira como eu entendo. E Deus permite isso, permite que nós tenhamos essas maneiras de entendê-lo, essas maneiras de crescer pelo entendimento que Ele nos oferece, né? No Espiritismo, eu fui capaz de reviver o ensinamento de Jesus dentro de mim. E é isso que nós acreditamos aqui no Espiritismo. Nós não acreditamos que Jesus veio para criar uma igreja. Nós acreditamos que Jesus veio para transformar os corações das pessoas, independentemente de se ela se diz de uma religião A ou de uma religião B, né? Jesus falava para os judeus, né? Jesus, se nós formos pensar qual era a religião de Jesus, né? Jesus era judeu, nasceu entre os judeus, cresceu como judeu, aprendeu os livros sagrados dos judeus, né? E conversava com as pessoas como um mestre entre os judeus, né? Um chamado Rabi entre os judeus. Ele era reconhecido por aquelas pessoas como alguém que estava pregando o ensinamento dos próprios livros, né, sagrados dos judeus, né, que são a Torá, né, e que nós cristãos também conhecemos esses mesmos livros, pois são os primeiros livros do Velho Testamento. Tá? Então, todos esses livros que hoje estão no Velho Testamento para nós cristãos são os livros sagrados dos judeus naquela época, e Jesus se utilizava disso para ensinar. E por isso ele veio, né, dizendo que ele não veio destruir a lei, mas que, diferente disso, ele veio cumprir a lei, né? Os sacerdotes, né, os fariseus que viviam naquela época com o Cristo, acreditavam que ele estava
modificando o que estava escrito na lei, mas ele, na verdade, estava interpretando melhor aquilo que estava na lei, né? Desde a revelação dos 10 mandamentos de Moisés, e nos 10 mandamentos nós percebemos claramente a essência, né, do ensinamento, pois lá nos 10 mandamentos nós temos regras que são simples para que as pessoas entendam e que já dizem respeito àquilo que é principal: amar a Deus, né? Não tomar o nome de Deus em vão, santificar um dia a Deus, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não prestar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar os pertences do próximo. Todos estes mandamentos são mandamentos simples que já nos trazem uma noção de moralidade, de busca pela moralidade, que estão presentes lá no Velho Testamento, que são a essência do ensinamento de Deus. E quando Jesus vem, ele vem não para distorcer esse ensinamento, mas para afirmar este ensinamento. E nessa afirmação, Jesus também diz: eis o primeiro e mais importante mandamento: amarei a seu Deus com todo o seu coração e com todo o seu sentimento sobre todas as coisas. Este é o primeiro e mais importante mandamento. Mas existe um segundo, que é semelhante ao primeiro: amareis ao teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está toda a lei e todos os profetas. O que Jesus está dizendo? Jesus está simplificando ainda mais o entendimento. Está falando de amor. Está falando de um relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso de 3 partes. Relacionamento amoroso com Deus. Amarei a Deus sobre todas as coisas. Relacionamento amoroso com o próximo. E relacionamento amoroso conosco. Amareis ao teu próximo como a ti mesmo. Então, 3 relacionamentos de amor, né? Na síntese desses 3 relacionamentos de amor: amor a Deus, amor ao próximo e amor a você mesmo. Aí está a Santíssima Trindade, ao menos no meu entendimento: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, amor a Deus. Filho, amor ao próximo. Muitas vezes nós entendemos filho como Cristo, mas o que era Cristo senão Filho de Deus, nosso irmão? Amor ao próximo. E Cristo também disse assim, que nós devemos auxiliar as pessoas, né? Então, naquela parte aonde ele está dando esse ensinamento daquilo que nós devemos fazer. Eu estive preso, não foste me visitar, estive com frio, não me deste agasalho, tive fome, não me deste de comer. Quando foi que nós não fizemos isto? Cada vez que não fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Cada vez que não fizeste ao teu próximo, foi a mim que deixaste de fazer. Por isso essa relação Cristo com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A Cristo, ao nosso próximo e a nós mesmos. Amar ao nosso próximo como nós gostaríamos que nos amassem. Fazer ao nosso próximo como nós gostaríamos que fosse feito para nós. Nessa relação amorosa está todo o ensinamento e toda a salvação que Cristo nos traz. Nós muitas vezes me perguntamos, eu pelo menos me perguntava muito tempo: Cristo é o Salvador por quê? Ele veio nos salvar de quê? Do que Cristo está nos salvando, né? E se nós começarmos a refletir nisso, do que Cristo está nos salvando? Como Cristo está nos salvando?
está nos salvando do inferno. O que é o inferno? O que é o inferno, senão a nossa própria consciência nos cobrando os males que nós mesmos fizemos? Esse é o inferno. O inferno é reconhecer que fez mal e saber que precisa mudar. É o inferno, mas é disso que Cristo nos salva, porque Ele nos mostra como mudar. Isso deixa de ser inferno na medida que nós aceitamos e nós nos corrigimos e assim nos tornamos pessoas melhores. Cristo nos salva pelo seu exemplo. Cristo nos salva pelo seu evangelho. Por isso, meus irmãos, Cristo nos salva a cada vez que nós olhamos para as coisas que estão à nossa volta e nos reconhecemos. E reconhecemos o que eu precisava fazer, o que eu preciso fazer de melhor. Se nós temos dúvidas sobre o que fazer, nos perguntemos o que Cristo faria. É isso que eu devo fazer. Devo seguir o exemplo de Cristo em tudo aquilo que Ele faria. É difícil fazer isso, é muito difícil. Nós somos ainda muito imperfeitos, temos ainda uma porção de sentimentos dentro da gente que transbordam. Às vezes nós deixamos transbordar a nossa raiva, às vezes nós deixamos transbordar coisas que estão lá dentro guardadas, as nossas mágoas. Mas Cristo nos pede que sejamos diferentes. Esse é o ensinamento que o Espiritismo, não que o Espiritismo, desculpa, que o cristianismo, esse é o ensinamento que Cristo veio nos trazer. E o Espiritismo, ele só tenta mostrar isso, mostrar que cada um de nós é responsável pela sua vida, pelo seu entendimento e pela sua busca. E é nessa busca de amar ao próximo, nessa busca de amar a si mesmo, nessa busca de amar a Deus, é que nós vamos nos transformando em pessoas melhores e vamos sendo salvos. O ensinamento do Cristo, eu gosto muito de uma musiquinha de criança, né? Eu pelo menos acho que é uma música de criança, né? Do Padre Zezinho, onde ele canta assim, que uma criança um dia me parou, né, e com um sorriso no rosto me perguntou o que é preciso para ser feliz. E ele respondeu: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso. Se nós soubermos compreender e viver como Jesus vivia, se nós aprendermos a sentir como Jesus sentia, amar como Jesus sentia, como Jesus amava, certamente estaremos no caminho da salvação, no caminho da cura para os nossos males interiores. Sei que muitos passam por sofrimentos, é natural que todos nós passemos por sofrimentos. Se os sofrimentos são a colheita do nosso passado, a colheita das nossas angústias, a colheita dos nossos pensamentos distantes do pensamento de Jesus. Se nós desejamos resolver tudo isso na nossa vida, vamos buscar sentir como Jesus sentia, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou.
Tenham todos uma ótima semana, que saibamos compreender o Evangelho redivivo em nosso coração, revivendo em nós mesmos o ensinamento de Jesus. Fiquem todos com Deus, que a paz e que o amor de Jesus esteja sempre presente em nossos corações.